pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Jogo Limpo TV e nesta edição vamos mais uma vez apresentar grandes batedores de falta do Brasil, segunda parte. Claro que vai faltar, mesmo com a segunda parte, vai faltar um monte de gente aí que batia falta pra caramba e com certeza você vai lembrar de alguém. Meu caro Gaspar, seja bem-vindo, tudo bem? Como vai, Enio? Prazer estar aqui contigo hoje no estúdio. Galera, meus craques, Jogo Limpo TV na área. Bora lá fazer um programa show pra vocês. Deixa eu convocar o Mário Braga que está acompanhando todos os jogos do Mundial de Clubes. Alô, Mário, tudo bem? Fala, Enio, tudo bem? Prazer estar com vocês. Gaspar, meu irmão, um abraço para vocês. É um prazer estar com vocês em mais uma edição do Jogo Limpo TV. Eu só quero falar uma frase que ela ecoou fundo nos meus ouvidos esse final de semana. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Depois a gente fala mais sobre isso. É verdade, é verdade. Será que é mesmo? Vamos confirmar isso nesse Mundial de Clubes. Olha, hoje a gente vai dar destaque para os batedores de falta. Vamos falar da participação dos brasileiros no Mundial de Clubes. Botafogo venceu PSG, meteu 5-0 na final da Champions League em cima da Inter, né? De Milão. Em cima da Inter de Milão. 5-0. Conseguiu segurar e vencer. E 4 no Atlético de Madrid. Exato. Então, olha só, né, gente? A gente está falando de um time que vinha aparentemente embalado, não era alguém que estava em decadência esportiva. Estamos começando o Jogo Limpo TV no oferecimento da Salve a Saúde Corporativa, planos de telemedicina. Quer saber o contato? 011 93379 9534 e demanda leads, mídia digital 011 99196 8339. E, gente, quem é que faltou na semana passada, Mário? Entre os batedores de falta. A gente falou aqui que a gente lembrou de um nome, outro, tal. Quem é que a gente não botou no ar aí? Rapaz, tem muita gente aí, hein? Tem Juninho Pernambucano, tem Rogério Ceni, tem Roberto Dinamite, tem uma galera forte aí que faltou. Roberto Carlos, Éder, o canhão do Atlético Mineiro. Tem bastante gente que ficou de fora. Você sabe que o Roberto Dinamite a gente vai ficar devendo de novo, porque tem tanto. A gente não consegue. Por exemplo, o Juninho Pernambucano, Gaspar, batia falta demais, né? Espetacular. O Assunção, Marcos Assunção, batia muita falta, né? O Mário ficava assistindo os VTs e tentava fazer isso lá no campinho também, mas não teve jeito. Não deu cara. certo? De 10 que ele bateu, 9 foram pra fora, viu, cara? É só prestar atenção. Marião! É só prestar atenção naquele tutorial do Zico. Ele explicou como é que faz. Agora vai ficar fácil, Marião. Agora, com o segundo melhor do mundo, vai ficar fácil agora, Marião. O problema é que eu não fazia os 45 graus que o Zico explicou ali, rapaz. Talvez falta um compasso na hora de posicionar ali, né? Para botar exatamente nos 45. Lembrei também de Roberto Rivelino, né? O canhão. Este será devidamente homenageado hoje aqui. O Rivelino vai aparecer aqui. Mas a gente vai começar com um cara que sequer jogava na linha. O Rogério Ceni, goleirão, dos caras que mais fez gols de falta na história do futebol brasileiro. E olha, muito bem cobradas, hein? Põe no ar aí as imagens do Rogério Ceni, porque esse merece a nossa homenagem. O Gaspar, a tranquilidade do torcedor do São Paulo, quando o Rogério Ceni subia para cobrar falta, era enorme, porque o índice de aproveitamento era impressionante, né? Sim, o cara era um espetáculo, né? Batendo falta, ele realmente era imbatível. Os goleiros já sabiam, e o time adversário, que quando tinha uma falta na frente da área, o Rogério Ceni saía do gol e ia caminhando, eu acho que os goleiros já ficavam ali, caramba... Tremiam na base, cara. O cara tem 62 gols de faltas. Ele é, se não me engano, o quarto maior artilheiro do Campeonato Brasileiro em gols de falta. Espetáculo. Ô Mário, toda vez que se fala em goleiro subir para cobrar falta, para um escanteio ou qualquer coisa do gênero, a pergunta que fica no ar é a seguinte: e o risco de dar errado e no contra-ataque o time tomar gol? Você lembra de algum episódio aí do São Paulo que por conta de o Rogério Ceni cobrar falta acabou resultando em gol do adversário? Lembro, sim, teve um jogo contra o Fluminense, foi icônico. O São Paulo ganhou de 6 do Fluminense naquele dia, com o Romário em campo, inclusive. O Rogério fez o gol e ele foi comemorar com a torcida, e na hora que ele volta da comemoração, ele foi até aquele símbolo que fica no meio lá do campo no Morumbi. O árbitro autorizou o começo do jogo antes dele conseguir chegar. Ele estava dentro da área, mas não tinha chegado no gol ainda. E o Roger Flores mandou lá no meio do campo, a bola passou entre a trave e a cabeça do zagueiro, que era o Emerson na época, e tomou esse gol. Mas
não foi porque ele errou a falta, foi porque o juiz não esperou que ele chegasse. E teve um jogo contra o Santos, se não me engano, que ele chutou, a bola bateu na barreira e o Santos fez o gol no contra-ataque. Aí, o que eu me lembro são esses dois, pode ter tido um a mais aí, eu não estou lembrando agora. Mas é aquilo que o Muricy falou, né? O índice dele é muito grande, 131 gols na carreira, 62 de falta. Você não pode segurar o cara porque por causa do risco. Você tem que montar um esquema que, se a bola voltar, os zagueiros, os volantes seguram o contra-ataque aí e não deixam o time adversário fazer o gol, né? Falando em pérolas da internet, vamos ouvir o que o Muricy Ramalho falou sobre Rogério Ceni ser o cobrador de falta oficial do São Paulo. Põe no ar aí. Na época do Tele, ele era o terceiro goleiro de São Paulo, eu auxiliar do Tele. Acabava o treino, todo mundo se mandava, né? Meu jogador não gostava de ficar muito tempo lá no clube. Ele pegava a porra da barreira, punha lá sozinho, ele sozinho. Aí punha uma camisa no ângulo lá, camisa, que a bola tinha que bater na camisa. Na coruja. Fora, na coruja. E ele ficava, e eu ficava junto com ele olhando. Vamos ver esse porra aí bater fora. Aí pum, tudo na gaveta. E eu tô vendo ele fazer isso da hora. Terceiro goleiro ele era ainda. Terceiro goleiro. Chegou um dia na palestra, e aí chegou na hora das faltas, porque você tem que falar quem vai bater as faltas, quem vai bater escanteio, você numera os caras. Quando eu falei o nome do Rogério, o cara quase caiu da cadeira lá atrás. Nossa, velho. O cara falou, você tá louco, o cara, o goleiro. O goleiro, a gente treina isso aí. Olha aí. Mário, foi o Muricy o primeiro que deu oportunidade pro Rogério Ceni no time profissional, pelo menos, cobrar falta? Foi o Muricy. Primeira falta que o Rogério bateu foi no Campeonato Paulista contra a União São João de Araras, jogo em Araras, e foi a primeira falta que ele bateu. O Rogério começou a bater falta tarde. O Rogério já era segundo goleiro do São Paulo desde 92, 93 principalmente. E o Zete saiu, se não me engano, em 95, 94, 95, e o Rogério só começou a bater falta em 97. Passaram alguns técnicos por ali, como o Mário Sérgio Pontes de Paiva, o nosso saudoso, né? E que não deixavam o Rogério bater. E outros técnicos também, que a gente vai ouvir daqui a pouco aí, não queriam que o Rogério batesse. Se ele tivesse batido mais faltas, aí, uns 2, 3 anos antes, os números dele então seriam mais espetaculares do que já o são hoje. Ô Gaspar, sabe quem é que não queria saber do Rogério Ceni cobrando falta? Diga lá. Emerson Leão. O Emerson Leão, o cara. Próprio. Aquela fera. E era goleiro, né? O Emerson foi goleiro, pra quem não sabe, exatamente. A garotada aí, e um goleiraço, né? Do Corinthians, do Palmeiras, né? Da seleção. Copa do Mundo. Ele foi titular na Copa de 78 e 74, né? Ele foi terceiro goleiro em 70, era o Félix Ado e Leão. Aí depois ele foi titular em 74 e 78. O Tele não o levou em 82, mas o Tele o levou como terceiro goleiro em 86. Ele foi para 4 Copas. 4 Copas do Mundo. Bacana. Vamos ver o que o Leão falou quando ele estava chegando no São Paulo sobre essa história do Ceni cobrar falta. Eu falava, o dia que eu for treinador dele, ele não vai bater falta. Aí eu cheguei para treinar no São Paulo. Sabe quantos treinavam falta no São Paulo? Só ele. Só ele. Então, pera um pouquinho. Então, nós temos alguma coisa errada aqui. Agora, eu chamei aí todos os jogadores e falei, vocês não têm vergonha, não? O goleiro vai bater falta? Vocês nem treinam, vocês deviam ter vergonha. Você falou isso pra todo mundo? Usou esse termo, vergonha? Quantas faltas ele bateu que deram gol? X%. E quantas faltas que ele bateu lá na frente que resultaram em gol aqui atrás? Ele tinha um lucro de 90 e poucos %. Pô, eu não sou bobo, né? Pô, continua batendo falta. Agora, vocês criam mais vergonha na cara e vão treinar. E aí, Gaspar? Treinou, marcou? Interessa ser goleiro. Até o Leão teve que ceder. Cara, se você pegar a estatística, dá quase 99% de assertividade. Não tem como contestar. O cara era um show batendo. Ô, Mário, você lembra, assim, jogos decisivos, ou, por exemplo, em Libertadores, em jogos mata-mata da Copa do Brasil, ele também encarava a cobrança de falta ou ele era mais... Ele só ia na boa? Porque eu não estou bem lembrado aqui. Sim, o primeiro gol dele em Libertadores foi em 2004 contra o Alianza Lima, em Lima. Ele faz o gol. São Paulo estava há 11 anos, 10 anos, né, de 94 a 2004, sem ir para uma Libertadores. E logo na estreia ele faz um gol em Lima contra o Alianza Lima. E em 2005 ele foi o artilheiro do São Paulo no ano e na Libertadores. E teve um jogo que quase que ele faz um hat-trick ali,
contra o Tigres do México, nas quartas de final. Ele fez 2 gols, aí teve um pênalti, ele perdeu um pênalti. Era para ele ter feito 3 gols naquele jogo. Ele fez um gol de falta, um gol de pênalti e perdeu um pênalti. É monstro, né? Fez um gol na final do Campeonato Paulista de 2000 contra o Santos, em cima do Carlos Germano, o goleiro do Santos. Um gol em final de campeonato. O Rogério fez gol, é o único goleiro da história a ter feito gol em um campeonato mundial da FIFA, contando Copas do Mundo e Mundiais de Clube. Contra o Al-Ittihad em 2005, na semifinal, 3-2 para o São Paulo. Ele é o único goleiro da história a ter feito um gol em um torneio FIFA oficial de Mundial. Pensou o goleiro fazer hat-trick? Aí é humilhação. Você vê como o cara era craque. Sem dúvida. Já é humilhação de ter sido artilheiro do time em 2005. Isso é muita coisa, né? Ele foi artilheiro? Foi artilheiro do time em 2005. Ele foi artilheiro da Libertadores. E mais uma curiosidade. O Leão foi técnico da seleção brasileira por pouco tempo, 2 anos ali. Depois ele foi demitido depois de uma Copa das Confederações que prometeram para ele que não teria problema dele levar um time reserva do Brasil. Ele levou, quando ele chegou, foi demitido. Você sabe quem que o Leão, quem era o goleiro do Leão na primeira convocação? Não nessa Copa das Confederações, mas quando ele fez a primeira convocação da seleção brasileira, sabe quem era o goleiro? Rogério Ceni. Então, olha aí, né? Gente, a gente tinha que fazer um espetáculo, um capítulo à parte do Rogério Ceni, porque ele é goleiro, né, cara? Um goleiro que chega nesse nível de gols que ele marcou, a gente não podia deixar de homenageá-lo. Hoje o Rogério Ceni, que é técnico do Bahia, né? Do Bahia. Tá no Bahia. Ele tá fazendo um excelente trabalho no Bahia. Foi bem no Flamengo também, é preciso reconhecer, né? Ele é um bom treinador. Foi muito bem no Fortaleza. No Fortaleza, igualmente. 7 recordes no Guinness ele tem. Imagina. Vamos seguindo aqui. Já ouviu falar num tal de Roberto Rivelino? Opa. Então, ele também fez muito gol de falta. Só que as cobranças de falta do Rivelino não era o estilo Zico, colocadinha, era aquela patada, né? Vamos dar uma olhadinha nos gols do Roberto Rivelino, alguns que a gente achou aqui pra galera conferir. Olha aí, olha o pancadão, meu caro Gaspar. Não tem jeito, o goleirão ficou só esperando ver o que acontece. O Roberto Rivelino, que jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, foi da máquina tricolor lá no Rio de Janeiro, e ele fazia muito gol de falta e quase sempre dando pancada. Com ele não era no jeitinho, era na força, Gaspar. Ele era na força, mas ele tinha muita habilidade, muita técnica, e toda vez que ele batia na bola, ele dava a direção que ele queria, seja com força ou não, ele colocava onde ele queria. É um craque, cara. O Rivelino, eu sinto muita saudade de ver o futebol dele em campo também. É saudoso assistir esses gols, é prazeroso ver esse cara jogar. Às vezes eu assisto assim, histórias do futebol e eu fico vendo essa galera da década de 70, 80... Cara, como era gostoso de ver esse pessoal jogar, como era bonito. Marião, a barreira nem abriu. A bola, sei lá por onde ela passou. Foi uma bola fantasma. Então, é isso que eu ia comentar. O Rivelino fez 2 gols iguais em 2 Copas do Mundo. E os 2 passaram aí. O primeiro foi na estreia na Copa de 70 contra a Tchecoslováquia. Foi 4-1 para o Brasil sai perdendo de 1-0 e vira. O Jair ficava na barreira e o Riva batia onde o Jair estava. Aí o Jair abaixava e a bola passava ali, o goleiro não tinha como ver, passava no meio da barreira onde o Jair estava e com aquela força toda. 4 anos depois, na Alemanha, ele faz a mesma jogada com o Jair contra a Alemanha Oriental. A bola, ele dá a cacetada, o Jair abaixa, a bola passa ali, o goleiro não tem o que fazer, né? É um camisa 10 que jogou para 11 em 70, porque simplesmente o 10 era um tal de Edson, e ficou conhecido como patada atômica. Pois é, e falando em patada atômica, eu quero falar de um outro cara, do Roberto Carlos. Não é o rei Roberto Carlos que mora lá na Urca, no Rio de Janeiro. É o Roberto Carlos do Palmeiras, minha gente. Olha os gols do Roberto, é que o Roberto também era só na potência e ele ainda tinha um detalhe, né? Ao estilo Nelinho, às vezes a bola fazia uma trajetória, era absolutamente surpreendente, Gaspar. Você lembrou bem, é o estilo Nelinho. Como ele batia bonito na bola e todas as bolas dele saíam com efeito. Ele batia com o lado externo do pé com muita potência e o goleiro realmente não tinha o que fazer. Quando ele olhava, já estava batendo no barbante, era só levantar e buscar. Cara, cada gol lindo que ele fez de falta. Teve um gol, se eu não me engano, contra a seleção francesa. Ele dá uma chapada pelo lado de fora da barreira e o goleiro não sabe o que aconteceu. Ele só viu a bola passando por ele, voltando de dentro do gol. Aí, ó. É essa aí? É, essa daí. Essa aí mesmo. Olha, ele só olha a bola voltando pra ele ali de dentro do gol. Que golaço, cara. Parecia que a bola ia lá no escanteio, Marião. E ela acabou voltando e entrou.
Copa das Confederações. Assim como outro dia eu lamentei o gol do Nelinho contra o Zoff em 78, que podia ser em 82, esse gol do Roberto Carlos foi em 97, que podia ter sido em 98 na final contra a França. Isso aí foi um jogo da Copa das Confederações, que era um torneio teste que a FIFA fazia antes da Copa do Mundo. Mas daí na final, Mário, mas daí na final ia dar 3-1, não ia mudar nada. Não, mas podia sair de 1-0, né? O Roberto Carlos tinha uma virtude que, além de bater muito bem na falta, ele virava o jogo com uma qualidade, ele fazia um cruzamento, era um passe, o cara era um espetáculo como lateral. O Roberto Carlos não deu sorte contra a França em falta. Em 98, ele está preso na linha de fundo e ele tenta dar uma puxadinha, uma bicicleta para não dar o lateral. E aí ele deu o escanteio, bateu o escanteio, o Zidane foi lá e fez o gol de cabeça. E no Tem o lance do meião. Então, esse foi em 98. Aí em 2006, ele vai mexer no meião e o Thierry Henry passa por ele, acaba fazendo o gol e desclassificou o Brasil 2 vezes. É aquele negócio que o cara não dá sorte jogando contra uma certa seleção. E o preferido dele era contra a França. Só deu certo na Copa das Confederações. Aí tudo bem com ele. Olha, a gente separou mais um cara aqui que bate ainda, de vez em quando brinca, né? O Neto. Olha aí, põe no ar o Neto. O Neto, eu acho que ele jogou. Ele não jogou nos 4 grandes de São Paulo, né? Mas em 3, né? Santos. Jogou nos 4. Jogou no São Paulo. Jogou nos 4. Eu acho que é um caso raro, né? De jogar nos 4 grandes. O Neto batia bem falta, Marião? Era uma potência terrível, né? Com muito efeito. Esse gol, por exemplo, que tá mostrando ele no Gilmar Rinaldi no Maracanã, é muito longe. O Gilmar nem perde barreira nessa bola. E foi isso que atrapalhou, porque a bola foi direto e foi no ângulo, né? O Neto jogou nos 4, sim. Inclusive tem um gol icônico dele contra o Zete no Palmeiras. E o Neto no São Paulo, em 87, na semifinal do Paulista, ele faz um gol embaixo das pernas do Neto, do Zete. Assim como ele, o Miller jogou nos 4, o Antônio Carlos jogou nos 4, o César Sampaio jogou nos 4, tem mais alguns jogadores aí que jogaram nos 4 clubes, o que é raro realmente. Mas não dá pra encher uma mão não, né? Pelo menos os famosões aí não dá não, né? Eu não lembro agora quantos foram, mas esses aí eu lembro que jogaram nos 4. Mais um cara que batia no pancadão era do Galo. Quer dizer, jogou no Grêmio também, né? Éder Aleixo, lembram dele? Copa de 82 na Espanha? Vamos dar uma olhadinha. Olha aí. Aí até que foi com jeitinho, né? Aí não teve pancada não, Gaspar. Aí foi com jeito. Mas não era sempre assim, não. Era na força, geralmente. Geralmente era na força. Ele tinha uma potência gigantesca na perna esquerda e uma precisão, parecia um míssil. E o cara, olha a qualidade que ele tem, olha a precisão que ele tem. Ele joga no lado esquerdo do goleiro, a bola vem pelo lado esquerdo no bico da área e ele consegue jogar na gaveta ali. Não é qualquer um que faz isso. Tem que ter bastante habilidade e treinar muito. E aí, quando não dava na habilidade, ele soltava a perna, né? E o Éder Aleixo era bom de falta, meu caro Mário? Muito. Outro também com muita potência e muita curva. E o Éder, ele fazia isso, ele mesclava, né? Porque ele, a cada 10 faltas, 7 era com força. E aí, quando ele batia colocado, o goleiro não esperava, né? Se a gente lembrar o gol do Brasil contra a Escócia na Copa de 82, tocada a bola para ele no bico da grande área, o time da Escócia inteiro imagina que ele vai dar uma cacetada e dar um toquezinho por cima do goleiro e engana todo mundo. Ele tinha essa facilidade de mesclar. Mas foi um dos chutes mais fortes que eu vi na história do futebol mundial. E na Copa ele fez um gol, o Sócrates abre as pernas para ele e ele acerta uma pancada com a bola rolando, Rússia, né? Com a bola rolando, ele dá um tapinha nela, ela sobe, ele solta a perna esquerda. Que golaço, cara. Isso mostrava a habilidade e a qualidade dele, né? Foi o gol da virada contra a União Soviética, já aos 44, 45 do segundo tempo. Exatamente. No Dassaev, que era um goleiraço. Era gigante. Essa seleção brasileira de 1982, acho que ela traumatizou nós que somos mais 50 mais. A gente tem um trauma, né, com essa seleção, que ela era muito boa, ela merecia ter sido campeã, né? Eu chorei poucas vezes por causa do esporte, e essa foi uma delas. A perca do Senna, foi um momento que, a hora que eu entendi o que tinha acontecido, que eu saí da frente da televisão, não teve jeito, a lágrima escorreu, o choro veio, porque era muito lindo de ver essa seleção jogar, né? A seleção de 82 era um espetáculo, era fantástico. Eu costumo dizer, Enio, que aquele jogo, 5 de julho de 82, no estádio Sarriá, em Barcelona, mudou a história do futebol mundial, porque criou-se a mentalidade que o time que jogava fechado era o time que ganhava.
Tanto que na Copa seguinte, o Tele abre mão do Falcão e entra com Elzo e Alemão, com 2 volantes. Todos os times brasileiros começaram a jogar com 2 volantes. Os times europeus já jogavam com líbero desde a época do Beckenbauer, do Bob Moore. Mas aí a seleção brasileira de 90, com o Lazzaroni, jogou com líbero. Aquele jogo, se o Brasil ganha, e o futebol ia ser direcionado para um lado. Como o Brasil perdeu, direcionou para o outro. Ficou uma época que era só defesa, 2 volantes, 3 volantes, líbero, 400 zagueiros. Mudou a história do futebol aquele jogo. Verdade. Vamos seguindo aqui, tem um cara que não é brasileiro, né, que a gente separou aqui. Talvez o pessoal que esteja acompanhando aqui o Jogo Limpo TV conheça. Lionel Messi. Nós separamos algumas faltas do Messi. Como é que é o Messi nas faltas, Mário? Muita qualidade, né? Muita qualidade. Eu não comparo o Messi com esses outros jogadores que nós falamos. O Messi, eu acho que ele é gigante, né? Como jogador e tal, mas na falta ele é um grande batedor, não tem como falar. Ele... É que eu fico um pouco com o pé atrás, porque fazer gol nos times da Espanha... Tudo bem que ele fez gol em todos os times da Champions, mas fazer gol no Campeonato Espanhol é moleza, né? Vamos combinar que é moleza. Mas é um grande batedor. Ó, se a gente for olhar os lances que estão passando, tudo é na gaveta. Ó. E todas são na gaveta, colocadinhas, sem chance do goleiro. Um tremendo batedor. Ô, Gaspar, algo a acrescentar sobre as cobranças de falta do Messi? A qualidade que o Messi tem, só vi 2 jogadores aqui no Brasil. Eu só vi Zico e Marcelinho Carioca. Pra cobrar falta? Pra cobrar falta com a precisão que o Messi tem, ele é fantástico, cara. Um cara que, batendo falta, eu acho ele impressionante. Tem uma qualidade com aquela perninha dele lá, que ele faz o que quer com a bola. Você sabe que o maior do mundo, Pelé, para deixar bem claro, antes que alguém pense em outro nome aqui, a gente achou um gol de falta dele também. A gente não procurou muito, tá? Mas a gente não podia deixar de render a homenagem ao Pelé, né? E a gente achou essa falta aí. Põe no ar pra gente, por gentileza. Olha aí. Pelézão. Ok. Deu um tapinha. Deu uma chapada, deu uma chapadinha na bola. Pelé não era muito de cobrar falta, não, né? Não, porque tinha o Pepe, né? O canhão da Vila, né? E o Pelé faz... A seleção tinha o Rivelino. Isso. Na Copa de 70, ele faz um gol contra a Romênia. Um gol contra a Romênia de falta. Tem um gol icônico dele contra o Vasco no Maracanã. Ele dá uma paulada, a bola vai no ângulo. Mas realmente, ele não era batedor. Ele batia de vez em quando. Ele batia quando ele tinha certeza que ele ia fazer. Mas fez. E a gente não podia deixar de lembrar. Com certeza. Olha, a gente vai dar uma paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Quero te convidar. Tá vendo essa camisa lindona do Jogo Limpo TV? E além dessa camisa bonitona, tem essa caneca aqui, ó. Jogo Limpo TV também. Mas se você quiser ganhar, é muito fácil. Vai lá, faz a inscrição, Jogo Limpo TV, tá certo? Faça a inscrição e diga lá, quero ganhar a camisa, quero ganhar a caneca. Você vai ganhar porque sempre ganha. A cada 200 novos inscritos, a gente sempre vai dando presente aqui para você e a semana tem também, tá bom, gente? Então eu quero ver você participando com a gente. A gente vai dar uma paradinha e já a gente volta. Vamos falar, sabe do que agora? Mundial de Clubes, as torcidas Los Hinchas de Brasil. Lá Vale, Brasil! É isso mesmo. Já a gente volta. Muito bem, meu caro Mário, eu quero falar agora do Mundial de Clubes. Mas antes, o Sevilla. Põe a vinheta do Sevilla no ar aí, por favor. Pois é, no jogo do Pachuca com o Real Madrid, o zagueiro do Pachuca diz que não, mas o Rüdiger, do Real Madrid, se queixa de racismo. Será que até lá, Mário? No Mundial de Clubes, o pessoal tem coragem de fazer, de ter um comportamento reprovável, lamentável, inadmissível como esse? É complicado, né? Eu tava assistindo esse jogo, na verdade foi um jogaço, porque começa o jogo, o Pachuca em cima do Real Madrid, aí o Real Madrid tem um jogador expulso, aí você fala, bom, agora o Real Madrid vai perder, e nada, o Real Madrid meteu 3-0, aí no final do jogo o Pachuca fez o 3-1. E esse lance, faltavam segundos para acabar o jogo. Não deu para entender, eu estava em casa, assisti o jogo, né? Ao vivo ali, e aquela confusão, eu falei, puxa, mas faltando 20 segundos, pô, acaba o jogo e tal. E de repente o juiz faz um ato que ele cruza os braços no peito assim, e aí o narrador
fala que aquele é um ato de alerta de racismo contra o Rudiger. E realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. É uma coisa assim, lógico que não estou desmerecendo aqui, nem dizendo que não aconteceu. Mas é difícil, porque ali como dava 3-1 pro Real Madrid, e o Rudiger é um cara sério, a gente acredita que realmente aconteceu. Mas você imagina se isso de repente não acontece, o jogador sai falando isso para tentar expulsar, para prejudicar o outro time. Teria que ter uma forma de provar isso. Porque se provar, realmente não tem desculpa. A lei é clara, é racismo, enfim, mas é difícil de provar isso dentro do campo, com todo mundo gritando, torcida gritando. É uma coisa que a FIFA tem que agir com uma certa cautela para não ter injustiça nem por um lado e nem para o outro lado. Ô, Cleidinho, tem áudio essas torcidas do Brasil lá no Mundial de Clubes? Então vamos ouvir um pouquinho o barulho das torcidas brasileiras no Mundial de Clube nos Estados Unidos. Ô, Mário, as torcidas do Brasil e o River e o Boca da Argentina apresentaram as suas, credenciais. As suas credenciais no Mundial de Clubes. Teve jogador europeu dizendo, cara, o que é isso aqui, cara? Os caras gostam mesmo de futebol. É claro que o torcedor do Corinthians não vai torcer pelo Palmeiras. É claro que o torcedor do Vasco quer que o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense sejam eliminados o quanto antes. Mas duvido que intimamente o cara que é torcedor desses outros times do Brasil não estão pensando, pô, tô orgulhoso da nossa turma do Brasil lá. O que você pensa sobre isso, Mário? Antes de fazer essa análise, eu queria falar uma coisa. Dizem, não sei se é verdade, mas dizem que o Brasil está em crise, com crise financeira, com desemprego, que o juros está alto e a Argentina também está quebrada, dizem. Mas eu acho que é mentira, cara, porque o que tem de brasileiro e argentino lá nos Estados Unidos, nós estamos nadando na grana, meu amigo, porque não é possível. Imagina se a economia estivesse bombando, né? Então. Não, realmente o torcedor brasileiro é diferenciado. Eu estava até ouvindo o André Rizek, da Sport TV, dizendo que os torcedores dos outros times não saíram da Europa para assistir o Mundial. Os torcedores dos outros times são quem mora ali nas redondezas dos Estados Unidos, Canadá, México e tal. Então ele até brincou, é uma torcida meio de teatro, não canta muito. E já o brasileiro e o argentino não, eles foram mesmo com torcida organizada, com faixa, com bandeira, com músicas, e tomaram conta do pedaço. A impressão que dá é que nós estamos no Allianz Parque, no Maracanã, no Engenhão, no La Bombonera e no Monumental de Núñez, cara, porque tá todo mundo jogando em casa ali. Ô, Gaspar, mas é legal ver a torcida lá, né? Cara, é lindo. O europeu, ele tem uma tendência a menosprezar qualquer coisa que não seja a Champions, né? Sem dúvida. Talvez com esses resultados iniciais eles mudem, mas foi bacana de ver a torcida, principalmente, né, os times brasileiros lá fazendo a festa. O que está salvando esse campeonato mundial, entre aspas, evidente, né? Além da campanha dos times brasileiros, é o show das torcidas. O Flamengo, quase 54 mil pessoas. O Botafogo contra o Paris Saint-Germain, mais de 50 mil pessoas. Palmeiras com Porto, mais de 50 mil pessoas. Cara, é um espetáculo que esses torcedores estão fazendo. Falando em Palmeiras, você tem o grupo do Palmeiras aí disponível, meu caro Cleidinho? Põe aí pra gente. Ô, Gaspar, Palmeiras, hoje, esse grupo que nós estamos vendo aí, você acha que dá para o Palmeiras? O Flamengo já está garantido, né? Já está classificado, assegurado. E o Palmeiras que joga hoje à noite? O Flamengo é o único assegurado, né? Você tem o Botafogo, que joga agora na parte da tarde. Mas vamos concentrar no Palmeiras, que é à noite. Palmeiras e Inter Miami, do Messi hoje, hein? Palmeiras tem 95% de chance, né, Enio? 4 pontos, né?
tem 4 pontos, o Inter tem 4 pontos também. Aliás, conseguiu os 4 pontos com o gol do Messi de falta contra o Porto no final do jogo. E ele joga a classificação diretamente com o Miami. Empate classifica os dois. O Palmeiras pode classificar até perdendo. Pode classificar até perdendo, dependendo do resultado do Porto, do Al-Ahly. Se o Palmeiras perder por um gol, ele fica com saldo 1. Se o Porto vencer por um gol, o Al-Ahly, ele fica com saldo 0. Quer dizer, existe até uma remota possibilidade de o Palmeiras classificar perdendo. O que você acha desse jogo Palmeiras e Inter, meu caro Mário? O Palmeiras usaria desse artifício de perder de 1-0 se ele jogasse depois do Botafogo. Porque aí ele poderia escolher o adversário, se ele prefere pegar o Botafogo ou se ele prefere pegar o Paris Saint-Germain. Nesse caso, ele vai ganhar do time americano e talvez até com facilidade. Mas já o Botafogo, que joga depois... Você acha que vai ser fácil? Com o Messi em campo, com o Suárez? Eu acho que nenhum jogo está sendo fácil, né? Mas o Palmeiras tem desempenhado no futebol de gente grande lá. Ele está encarando todo mundo, né? O time da Al-Ahly, todo mundo pensa que é fácil. O Al-Ahly é o recordista de mundiais da FIFA, porque todo ano ele é campeão lá do Egito e é um time que está acostumado, um time chato de jogar. Então, eu acho que o Palmeiras, ele ganha. Não vai meter 3-4-0, não é isso, mas eu acho que ele ganha. E se ele pudesse jogar depois do horário, ele escolheria o adversário para não cruzar com o Paris Saint-Germain logo nas oitavas de final, né? Você concorda? Concordo plenamente. Os times brasileiros hoje são os com a melhor solidez de defesa, com uma ótima qualificação para marcar os gols, para saídas em contra-ataque. Você pegar as estatísticas, todas elas apontam os times brasileiros como os melhores nesses fundamentos no Campeonato Mundial. Eu quero abrir um capítulo à parte aqui, Gaspar, porque o Botafogo, ele venceu. O Botafogo não ganha mais nada. Até o próprio técnico do Botafogo falou isso, né? Ele não ganha mais nada. Você vencer o campeão da Champions, depois de ele meter, como a gente lembrou aqui, 5-0 na final com o Inter agora. Não é uma coisa que aconteceu em janeiro, foi agora. Meteu 5-0, meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Quer dizer, só por isso o Botafogo já tem que celebrar e voltar cheio de alegria para o Campeonato Brasileiro, concorda? Concordo, mas o Botafogo vai longe ainda. Eu acho que esse vai ser um torneio que nós vamos conseguir emplacar os 4 times nas oitavas, e eu não tenho dúvida aí que a gente deva ter aí nas quartas também pelo menos 3 times, de 2 a 3 times. Hoje eu só vejo o Manchester City, o PSG e o Real Madrid como time, e o Bayern sempre é Bayern, né? Então são 4 times europeus que podem hoje bater de frente com os brasileiros. Mário, a vitória do Fogão diante do PSG tomou pressão, é verdade. Quer dizer, pressão. Não criou tanto assim o PSG, mas ficou o tempo todo com a bola no campo de ataque, o time francês. Entendeu? Quando acabou o jogo, eu estava tão empolgado que eu falei, eu queria agora trabalhar num jornal para escrever um editorial sobre esse jogo do Botafogo. Gente, desde 2012, um time brasileiro não ganhava de um time europeu nos torneios da FIFA. 13 anos. O Botafogo jogou muita bola. Começou o jogo, o PSG teve 2 chances de gol, e logo em seguida o Botafogo respirou e simplesmente o Botafogo não deu um pontapé, o Botafogo não fez cera, o Botafogo jogou de igual para igual, lógico. Tem uma hora que, principalmente no segundo tempo, que o PSG começou a colocar trocar jogador, começou aquele sufoco normal de um jogo de um time contra o outro. Mas o Botafogo deu uma aula de futebol, tanto que na entrevista coletiva, o técnico Luiz Henrique falou que o Botafogo foi o time que melhor marcou o PSG dele em toda a temporada, contando com todos os jogos que ele fez. Realmente o Renato estudou demais o time do PSG. Começou o jogo, cada vez que o jogador do PSG pegava a bola, tinha 3, 4 jogadores do Botafogo em cima. Eu pensei, o Botafogo não vai conseguir manter essa marcação-pressão os 90 minutos, esse time vai pregar. E a verdade foi que o Botafogo conseguiu fazer isso, e o gol saiu dessa forma. O Arthur saiu lá da ponta direita, foi ajudar no meio do campo, tomaram a bola, tocaram o estava ali, ele riscou de sinuca, né? Um chute de sinuca, com 2 jogadores do PSG, ele conseguiu enfiar a bola para o Jesus, e ele driblou com maestria e fez o gol. O Botafogo deu uma aula e levantou o moral de todos os times do Brasil, dos times argentinos, todos os sul-americanos. Nós mostramos que nós podemos ganhar desses caras, mas tem que jogar como o Botafogo jogou, tem que estudar como o técnico do Botafogo estudou, e tem que ter esse desempenho tático dentro do campo 90 minutos.
Tanto que quando ele fez as trocas, os jogadores que entraram depois, o Cuiabano, por exemplo, estava dando carrinhos e fazendo exatamente o que os titulares estavam fazendo. O Botafogo deu uma aula de futebol e os europeus, o mundo inteiro ficou de queixo aberto, de queixo caído. Vamos falar de quem classificou com 2 jogos. O Clube de Regatas do Flamengo. Põe no ar o grupo do Flamengo aí para mim, Cleidinho. Afinal de contas, o Flamengo com 6 pontos já está assegurado na próxima fase. Chelsea, 3, Esperance, 3 e o Los Angeles, 0 ponto. Amanhã, às 10 da noite, o Flamengo pega justamente, Mário, o adversário mais frágil até aqui, né? O time que perdeu as 2 partidas e o Flamengo pode confirmar a liderança com uma vitória simples num grupo que tem o Chelsea. Aliás, o Flamengo ganhou bem do Chelsea. Teve jogador do Chelsea, Mário, falando o seguinte: nós jogarmos de novo com o Flamengo, a gente pode vencer facilmente. O que você acha dessa declaração? Não, eu acho que se o Chelsea jogar com o Flamengo, o Chelsea pode ganhar e o Flamengo pode ganhar. A diferença técnica não é tão grande assim. O Flamengo tem um bom time e oh meu Deus, técnico do Flamengo, gente, me ajuda aí. Felipe Luiz. O Felipe Luiz está se demonstrando um tremendo de um técnico. Começo de carreira, a gente tem que observar com calma, mas o Flamengo perdeu muito pouco na temporada. Então, assim, a declaração do time do Chelsea é clássico. Clássico é clássico, né? Dá para qualquer um ganhar, perder, empatar. Mas o Flamengo está tranquilo e ele provavelmente, né, pela troca aqui que vai estar acontecendo, provavelmente ele deve sair em primeiro e pegar a Inter, provavelmente nas oitavas, e o Chelsea deve pegar o River Plate. Mário, Enio, se a gente olhar para os técnicos brasileiros, as equipes brasileiras que estão nesse campeonato, Perdão, Gaspar, cometi uma gafe aqui. O Flamengo deve pegar o Benfica e o Chelsea deve pegar o Bayern. Perdão. Exatamente. Se a gente olhar para os técnicos que estão comandando as equipes brasileiras nesse campeonato, fica evidente a qualidade do trabalho deles. O estudo que eles fizeram, o quanto eles prepararam o seu time, motivaram e criaram estratégias de jogo para esse campeonato. O que o Palmeiras vem fazendo, o que o Flamengo, o que o Fluminense, o que o Botafogo está fazendo, é muito mérito desses técnicos. Os caras estão de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. Olha, vamos dar uma olhadinha agora no grupo do Fluminense. Põe o Fluminense no ar aí. O Fluminense tem 4 pontos. Borussia Dortmund tem 4º. O Flu joga na quarta-feira com o Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns, a gente fala direitinho aqui. É que tem uns times aí que a gente não está muito familiarizado, né? O Fluminense, para classificar, ele precisa de um empate com o Mamelodi Sundowns, Gaspar. E aí? O Mamelodi está ali colado, né? 3 pontos, e o Borussia pega o time mais fraco da chave, né? Então a tendência é o Borussia conseguir os 3 pontos e a gente pelo menos conseguir um empate para se classificar. Eu acho que é o jogo mais difícil entre todos os brasileiros a nível de classificação. Mas eu acredito que vai passar também. O Fluminense vem fazendo grandes jogos na competição, o time está coeso, o time está ajustado, você vê que o pessoal está com sangue no olho. O Renato fez a lição de casa com o grupo, estudou os times, está fazendo o time jogar de uma maneira muito estratégica e inteligente. Eu não tenho dúvida que o Fluminense deve passar também. E o Flu, Mário? Rapaz, como é gostoso assistir jogo do Fluminense, né? O Fluminense joga aberto, vai pra cima, toma 2 gols, vai lá, faz 4. O Renato também, eu sou fã do Renato, viu? O Renato ele é criticado, às vezes ele fala coisa que eu não tenho que falar, mas a verdade é que ele tem um time na mão e tá bem legal assistir os jogos do Fluminense. São jogos divertidos para nós que estamos acompanhando, né? Eu concordo com tudo que o Gaspar falou. De todos os times, é o que corre o maior risco, porque esse time da África é um time chato de jogar. O Borussia vai ganhar do Sun, então o Fluminense tem que se jogar com calma para não ser surpreendido. Mas eu acho que vai passar também, e nós vamos ter os 4 brasileiros classificados para as oitavas. Mário, o único time, assim, a única zebra, porque a gente está vendo, os sul-americanos tradicionalmente são fortes. Então a gente não pode dizer que os 4 brasileiros, depois de 2 rodadas, ficam na primeira posição, é zebra, né? Porque são times competitivos. Mas talvez a única decepção de verdade até aqui foi o Clube do Porto, porque o Porto fez 1 ponto em 2 jogos, né? E tem uma grande chance, caso haja empate entre Inter e Palmeiras, de ficar fora na próxima fase. Mas assim, o fator camisa pesada está prevalecendo, pelo menos até aqui.
Sim. O Porto, a gente não pode esquecer, bicampeão do mundo, né? Mas o Porto não fez uma boa temporada na Europa esse ano. Dentro do próprio campeonato português, quem chegou foi o Sporting, em segundo o Benfica. O Porto ficou muito distante, 8 ou 9 pontos deles lá. Então o Porto já não vinha bem. É uma pena, porque é um grande clube. Eu tenho amigos que jogaram lá, inclusive, mas ele realmente, mesmo fazendo uma temporada não muito boa, foi surpreendente a derrota dele para o Miami, por exemplo, né? Ele tinha que ter pelo menos feito a lição de casa e eu acho que ele vai ficar fora. Eu acho que, a menos que... É que a gente não sabe também o que vai acontecer no jogo do Palmeiras, né? Mas eu acho que o Porto bobeou. Agora ele não depende só dele, né? Porque um empate entre os dois ele está fora. É uma pena. Gaspar, para a gente finalizar esse nosso papo hoje, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, você acha que vai pegar? E a partir do mata-mata, que vai começar daqui a alguns dias, os europeus vão começar a pensar, vamos jogar para ganhar agora. Entendeu? Ou vocês acham que eles estão jogando firme? Ou tem uma certa frouxidão? Essa história de cansaço é verdade? Ô, Enio, se você pegar a média de jogos deles durante o ano todo, dá uma média de 50 a 55 jogos. No Brasil, a gente tem de 70 a 80. Diferença brutal, né? Então, quando nós chegamos no final do ano para disputar o Campeonato Mundial lá, você não ouve dizer isso. Você não ouve eles dizerem, nós somos... O Botafogo foi uma maldade que fizeram com o Botafogo no ano passado. Ele foi eliminado pelo time do México, eu acho que não foi o Pachuca, não me lembro qual foi o time do México, Monterrey, sei lá, um time mexicano. O Botafogo foi destruído para lá, né? Metade dos jogadores machucados, e estava disputando Libertadores, disputando o título do Brasileiro, não teve tempo para nada, né? Exatamente. E ainda emprestaram um avião de um time da NBA, parece que o avião era mais desconfortável que esses pau de arara que tinha antigamente, né? Então não serviu para nada o tal do avião que levou eles direto lá pro jogo. Então isso para mim não cola como desculpa, você entendeu? E outra, eu duvido, o cara quando entra em campo... Quer jogar. Eu duvido que ele vai entrar e vai jogar meia boca. Não vai, ele vai para cima, ele quer ganhar, ele quer vencer, ele quer sair de lá com os 3 pontos, entendeu? Agora, se perder, a desculpa tá na ponta da língua, né, Mário? Exato. Sim. Agora, você viu o comentário do técnico do Manchester City, do Guardiola, dizendo que está enchendo os olhos dele e que está sendo apaixonante ver os times brasileiros, os times argentinos e as torcidas nos estádios. Ele deu essa declaração no último jogo agora do Manchester City. Cara, para você ouvir um Guardiola dizer isso, os times brasileiros estão fazendo um papel espetacular lá, estão jogando muita bola e estão em primeiro lugar em todos os grupos com mérito. Parabéns aos times brasileiros, parabéns aos técnicos, às direções. Vocês estão arrebentando no Mundial. Pra cima deles, Brasil! Ô, Marião, o presidente da CBF, ele já procurou o presidente da FIFA e disse, a gente quer organizar o próximo Mundial. Será que tem chance, não? Isso é notícia quente, hein? O Brasil vai Isso é notícia quente. o Mundial de Futebol Feminino, né? E ele já procurou a FIFA para o Mundial de Clubes também. A chance sempre tem, né? A gente não sabe como é que funciona a política lá dentro da FIFA, né? Que tudo isso é política, né? Mas chance sempre tem, claro. Agora vamos acompanhar aí o transcorrer. Né? Esse, como foi na Europa, muito provavelmente o próximo poderia ser esse como foi na América, o próximo muito provavelmente deva ser na Europa. Eu sou contra você colocar um Mundial num país em que existem equipes com chance de ser campeões. Eu sou contra isso. Eu acho que o Japão é campo neutro, os Estados Unidos é campo neutro, mas se você colocar um Mundial no Brasil, a chance dos times brasileiros aumentam gigantescamente, assim como se você colocar um Mundial na Inglaterra, um Mundial na Espanha. Eu sou contra. Eu acho que tem que ser campo neutro para poder a disputa ficar mais legal, né? O time jogar em casa é muita vantagem, né? E vai pegar esse Mundial? Então, vamos ver. Por enquanto tá legal, né? Por enquanto tá legal, porque os europeus, se ficassem só 8 europeus para o final, ninguém acha graça. Como o negócio tá contrabalançando, tá legal. Apesar de que, a partir das oitavas de final, nós vamos ter um outro torneio totalmente diferente. O mata-mata é totalmente diferente do que pontos corridos. Tem 2 times que costumam ir devagar na primeira fase, e aí, quando você acha que está morto, eles chegam. Um é o Boca Juniors, que sempre vai mal na primeira fase da Libertadores, fala, o Boca esse ano está mal. Quando você vê, o Boca já está na final. E o outro é o próprio Real Madrid, que às vezes dá uma capengadazinha na Champions lá, o Real Madrid esse ano não vai. Aí vai lá e belisca de novo. Então é um outro campeonato, outra disputa, e vai ser legal. Vamos ver o que vai acontecer.
A partir de hoje, a gente vai começar a ver as definições das chaves. Na semana que vem, no nosso próximo programa, já teremos algumas definições importantes aí. Vai ser bem legal. Meu caro Gaspar, não temos mais tempo. Chegamos ao final do Jogo Limpo TV de hoje. Ô, Enio, galera, meus craques do Jogo Limpo TV e Mário, que delícia estar aqui com vocês. Como é bom conversar com vocês, como é bom trocar essa ideia sobre futebol. E galera do Jogo Limpo, continua se inscrevendo. Já já batemos os 1.000 inscritos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Essa energia é que movimenta a gente. Valeu, galera! Mário, grande abraço, Mário. Até segunda-feira que vem. Até segunda-feira, meus queridos. Vai ser um prazer novamente. E a gente já sabendo como é que vai estar o Mundial de Clubes mais adiantado. Até lá, fiquem com Deus. E vocês aí, continuem acompanhando a gente pela internet, por todos os canais nossos aí. Isso é importante pra gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Olha, chegamos ao final do Jogo Limpo TV de hoje. Toda segunda-feira um episódio novinho para você. Acompanhe também os cortes. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Lá sempre tem uma novidade, sempre tem alguma pitadinha diferente. Então vai seguir a gente por lá. Tá bom? Pessoal, até semana que vem. Tchau.